Graça e paz, bom dia. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, eu te agradeço, Senhor, por este dia, te agradeço por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas e te agradeço pela tua palavra que vamos ler. Revela-nos, Espírito Santo, a tua palavra, que o nosso coração venha recebê-la como terra fértil. Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler Colossenses 4, a partir do versículo 10, encerrando essa carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo diz assim: saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido como justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, ou seja, o meu acalento, a minha calma. De tantos que conheciam a palavra de Deus, que conheciam o ministério de Deus na vida de Paulo, apenas 2 é citado por Paulo, 2 são citados por Paulo como aqueles que o ajudaram, que o confortaram diante das adversidades do ministério. Tá vendo aí como Deus fala conosco na palavra? Muitas das vezes, para realizarmos o ministério de Deus na nossa vida, não vamos encontrar multidão nos apoiando. Paulo só tinha essas 2 pessoas que estavam lhe dando esse apoio, o ajudando dessa forma e o acalentando, trazendo para ele calma diante daquela situação. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Que maravilha ser lembrado por alguém como alguém que se esforça pela igreja, que se esforça pelos irmãos, que se esforça pela vida dos outros. Paulo está dizendo, Epáfras, ele sofre comigo, ele se esforça por vocês, para que vocês permaneçam. Então, muitas das vezes você está ali, ano após ano, dia após dia, sendo fortalecido pela oração de alguém. E é essa oração que te sustenta. É isso que Paulo está dizendo. Epáfras ora por vocês, se esforça por vocês. É isso mesmo, fazer o ministério de Cristo permanente é isso, é sofrer pelos outros, é orar pelos outros, é interceder pelos outros. E quem são esses outros? Todos aqueles que estão à nossa volta, sejam eles bons ou ruins aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus, para todos veio a salvação. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Quem fica à frente do ministério não tem pessoas selecionadas para orar, para sofrer, para interceder, não. Ora e intercede por todos. E é isso que Paulo está dizendo. Ele se preocupa com vocês, se preocupa com de Laodiceia, de Hierápolis, de todos os lugares onde tem um crente. Ele tem preocupação de estar orando por vocês, para que Deus faça vocês permanecer. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Não tinha um templo específico, esse povo se reunia nas casas, porque não tinha, né? Era uma época de muita perseguição, como é hoje em alguns países, tá? E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo manda um recado para Arquipo, dizendo, olha, preste atenção, o ministério que recebeste de Deus, cumpre, mesmo diante das dificuldades. Porque muitas das vezes
quando recebemos o ministério da parte de Deus, e vem as dificuldades, e vem os problemas, e vem tantas situações que faz parte, porque o ministério é composto por pessoas, e pessoas são falhas. Então sempre vai existir problemas. Já existia naquela época de Paulo e vai continuar existindo até que Jesus venha nos buscar. Então, muitas das vezes, quando surgem essas problemáticas, quem está à frente do ministério quer logo desistir, quer logo parar, porque não quer quebrar a cabeça com ninguém. Isso é o que se pensa hoje. Porém, naquela época, Paulo preso não estava preocupado com o seu próprio sofrimento. Ele estava preocupado com os irmãos que estavam fora, livres, porém aprisionados a questões de pecado, de coisas do mundo, de não se entender um com o outro, de não fazer a obra de Deus como deveria ser feita, de ficar embaraçado com aprendizados que ouvia de outras pessoas. Então, Paulo não estava preocupado com a sua própria dor, ele estava preocupado com a dor dos outros e de que eles não se afastassem do ministério, da palavra que Paulo já tinha ensinado. E aí ele manda um recado aqui para Arquipo e diz: fica firme no ministério e cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo está dizendo: eu mesmo estou escrevendo essa carta. E lembrem do quanto eu tenho sofrido por vocês, antes de desistirem daquilo que Deus chamou vocês para fazer. Lembrem de como nós que estamos aqui, principalmente eu, algemado, tenho sofrido por amor de vocês, tenho orado por vocês, tenho intercedido por vocês, tenho ensinado a vocês o Evangelho verdadeiro de Cristo. Lembrem disso antes de desistir. Então, quando nós pensamos em desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós temos que trazer à memória o sofrimento, principalmente de Jesus, porque Ele sim sofreu na cruz do Calvário por nós e não desistiu. E segundo Paulo, que por causa dele não ter desistido, o Evangelho veio de geração em geração até chegar a nós. Ele, conhecido como apóstolo dos gentios, não desistiu, gastou toda a sua vida para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo. E por isso nós estamos aqui. Então vamos lembrar das algemas de Paulo, antes de dar ouvido a essas vozes atuais, de que só se deve fazer o Evangelho se for confortável, se incomodar, para. É mentira. Paulo não se entregou mesmo diante de algemas. E nós não vamos desistir mesmo diante das adversidades. Porque o que está conosco é maior. Deus forte e poderoso. Amém? Vamos orar? Paizinho, eu te agradeço por essa palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender o teu Evangelho assim como Paulo compreendeu. Abre-nos a visão espiritual, aumenta a nossa fé, dai-nos direção, discernimento e entendimento. E eu te rendo gratidão, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus. Abençoa nosso dia, abençoa nosso fim de semana, fica conosco, faz a tua vontade em nós e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com alguém, para que mais pessoas saibam que as adversidades não justificam fechar o ministério, parar o ministério. As coisas do mundo não justificam deixar o ministério, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, para trás. Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque só o que levamos dessa vida é aquilo que fazemos em prol do reino de Deus. Todas essas outras coisas são conquistas do mundo e ficará tudo muito em breve. Deus abençoe sua vida.